que é a indústria da doença, né? Isso, Quanto mais o cara ficar dependente daquilo, Exato. melhor, né? Então isso... Tem mais ou menos isso aí, a gente ouve falar e... Isso não interfere quando o cara tem uma ideia boa na área da saúde que pode solucionar um problema, a esbarra, que nem o carro Por com exemplo, água, vou te dar um exemplo. Eu tive há muitos anos atrás, porque no Brasil, anterior a 1992, não podia patentear, na lei de patentes anterior, não podia patentear remédio, fórmula química no Brasil. Aí um inventor me procurou, ele tinha criado um remédio para curar a doença de Chagas. Doença de Chagas é aquela a picada do barbeiro, daquele inseto que enche o coração e não tem cura. E ele conseguiu, com o remédio dele, curar mais de 1.500 pessoas. Ele deixou de morrer, por causa do invento dele, 1.500 pessoas. Aí ele me procurou, falou: seu Carlos, eu preciso patentear, eu preciso registrar isso de alguma forma, porque eu quero levar isso para uma indústria, porque isso precisa virar um produto de mercado. E eu não sei o que eu faço. Eu falei: você tem que aguardar, porque está em votação no Congresso Nacional. Inclusive, na época, eu ajudei alguns políticos, senadores, para poder... na elaboração da nova lei de patentes, né? Eu dei algumas dicas na Comissão de Constituição e Justiça, ajudei muita coisa. Mas eu falei para ele, você vai ter que esperar sair a nova lei de patentes que vai permitir que se patenteie remédios no Brasil. Mas acho que não deu tempo. Ele morreu e morreu com a fórmula junto com ele. Putz. E esse ele foi o único cara em 35 anos, Arthur, de trabalho, que inventou um negócio para salvar a vida das pessoas e acabou morrendo. Mas como é que se faz assim? O cara chega com esse produto, com esse remédio para ti. Como é que tu certifica de que aquilo ali funciona de verdade? Não tem que ter um artigo publicado? Não, então, pesquisa? Aí quem faz isso são as indústrias, né? A gente pega depois, por exemplo, o que eu faria se tivesse lei de patentes na época, né? Vamos dizer que já desse para patentear. Eu iria fazer a patente da fórmula para ele, iria pegar testemunhal de todas essas pessoas que foram curadas, ia procurar uma multinacional e apresentar: gente, tá aqui, ó, a fórmula do cara e os testemunhos das pessoas que foram curadas. Agora é com vocês. Aí eles que testam. Aí ele faz um contrato com o inventor e todos os testes clínicos, farmacêuticos, laboratoriais, tudo é a indústria farmacêutica que tem que fazer. Pra ver se funciona de verdade. Sim. Mas como é que tu faz pra confiar no cara? Só na palavra dele? Curei 1.500 pessoas. Não. As pessoas têm que dar testemunho por escrito, registrado em cartório. É bem sério o negócio. Tem que levar pra ti. Pra tu... Antes e depois, tudo. Laudo médico. Mas tá com barbeiro. Detectou. Tá sem o barbeiro. Tá sem nada. É igual tá com AIDS e curou da AIDS. Sim. Saquei. É que eu imaginei na minha cabeça. Vamos falar, tá com Covid e curou da Covid. Isso, tá mais moderno a Covid. Eu imaginei que era só o cara chegar lá, eu tenho uma ideia aqui, porque isso meio que abre precedente pro cara passar a perna, né? Não, entendeu? Uma ideia que não. Tudo que a gente leva pra frente tem que ter comprovação. Aliás, eu sempre falo que os inventores, eles têm uma obrigação de ter um protótipo funcionando, né? Não para patentear. Você não é obrigado, para fazer uma patente, a mostrar o teu microfone tecnológico funcionando. Você é obrigado, você no relatório de patente, no desenho técnico de patente, eu não preciso mostrar. O INPI não pede prova de vida. Apresenta o negócio funcionando aqui para eu te dar patente. Não. Mas a empresa, a indústria que vai fabricar, vai querer ver o negócio funcionar, né? Quando é que isso começou na humanidade? Essa ideia de patentear, de registrar uma ideia? Puta pergunta top que você fez agora. Parabéns. Obrigado. Em 1901, pra você ter uma ideia, hein? 1901, o diretor de patentes foi no Congresso americano. Diretor de patentes do Escritório Americano de Patentes, foi no Congresso falar que naquele país não precisava mais ter lei de patentes, porque tudo já havia sido inventado. Você acredita? Mal sabia que foi um idiota falar isso lá.
Às vezes eu tenho essa ideia 1901, cara, olha só. Sim. 1901, nós estamos em 2021. Olha quantas invenções tiveram de 1901 a 2021. Quantas patentes, milhões de patentes registradas. Só toda terça-feira, pra você ter uma ideia, no escritório do Japão, são registradas mais de 800 patentes. 800 não, 8 mil patentes. Toda terça-feira. Só no Japão. Você imagina quantas patentes foram feitas no mundo? Sim, desde lá. Aí vai um louco lá e fala, não precisa mais ter patente. Mas já existia o conceito de patente nessa época. Sim, mas era diferente. Antigamente, você não entrava com processo, você ia como se fosse num cartório. Tanto que tem um filme com a vida do Thomas Edison, que é muito legal, que eu também indico para ver, que chama... Não vou lembrar o nome. A vida do Thomas Edison, com o Spacer 3, é muito legal o filme.